história do caqui. Ah, negócio do caqui. Eu fui convidado há uns anos atrás para fazer o encerramento de um congresso na Itália. Era um congresso na cidade de Brescia, norte da Itália, congresso sobre a Carta da Terra. O que é a Carta da Terra? A Carta da Terra é um documento semelhante à Declaração Universal dos Seres Humanos. Falar sobre os direitos dos seres humanos, os direitos da Terra. A Terra tem direitos. E eles me convidaram para fazer o encerramento, porque eles sabiam que eu gostava muito de árvore, e pediram que eu falasse sobre jardins. Deus fez um lugar de prazeres. Então, vou falar sobre o jardim. As coisas que eu penso em teologia são muito eróticas. Por exemplo, vocês nunca ouviram um teólogo falar que a Virgem Maria foi engravidada pelo ouvido. Um dia eu conto para vocês como é que foi isso. Mas aí eu fiz uma brincadeira, me preparando, peguei uma revista do... Agora mesmo eu lembro o nome dele. Ele pintou Adão e Eva no paraíso. O Adão maravilhoso. Aí eu olhei para o Adão e disse, mas isso aqui está errado. Tinha três erros sérios na pintura dele. Primeiro erro, você olha para o Adão, Adão tem um umbigo. Mas Adão não tem umbigo. O umbigo só tem pessoas nascidas de mulher, por causa do cordão umbilical. Mas o Adão nasceu diretamente de Deus, de modo que ele não podia ter umbigo. Então, ao botar umbigo no Adão, o pintor estava dizendo que ele não é criatura de Deus. E isso é heresia, ele podia ir para prisão, para inquisição, para fogueira por causa disso. Segundo erro, o Adão estava com um ramo na mão, segurando o ramo, com uma maçã inteira, e o ramo ficava na frente dos órgãos pudendos. Mas está errado, porque se a maçã estava inteira, quer dizer que ele ainda estava no regime de inocência. Ele não comeu, e lá na Bíblia está dito que no regime de inocência estavam nus e não se envergonhavam, portanto não havia nenhuma razão para ele ficar com aquele raminho ridículo na frente do pipi dele, tampando de quem? De quem que ele estava tampando? Está errada, está errada. E depois, o outro erro é que o fruto proibido, que devia ser um fruto de uma potência erótica máxima, é uma maçã, mas a maçã não tem potência erótica, porque é uma fruta muito pudica, porque a maçã não tira a roupa por vontade própria, você tem que pegar um canivete bem afiado e ir tirando a roupa da maçã. Aí, sob os protestos, aí depois de você tirar a casca, você vai dar aquela mordidinha amorosa na maçã, ela dá geme, ela não gosta. Toda comida de maçã é um estupro, a gente só Qual é a fruta da tentação? O caqui. Porque o caqui, você olha para o caqui diz logo para você, me come, vá, e se lambuza todo, é aquela coisa toda. É uma coisa deliciosa, e não precisa de faca, não tem nada que... Ele tira a roupa por conta própria, é uma fruta obscena, obscena.
Aí eu contei essa história, aí eu fui convidado, o homem me levou lá para visitar o Centro Cultural, me levou para um jardim interno muito bonito, e ele me contou a seguinte história. Quando foi lançada a bomba sobre Hiroshima, tudo foi devastado. Tudo que era vivo morreu. Animais, insetos, plantas, árvores, tudo foi esturricado. Passou o tempo e, de repente, alguém descobriu naquele lugar esturricado que uma planta não estava morta, ela estava soltando brotos. Era um caquizeiro. Os japoneses cuidaram do caquizeiro, pegaram as sementes, plantaram as sementes, transformaram as sementes em muda e distribuíram as sementes pelo mundo, por cidades do mundo, como símbolo da esperança de que a vida triunfaria sobre a morte. Ele me contou isso. Aí ele virou para mim e disse, olha para trás. Aí eu olhei para trás, estava uma árvore grande. Ele disse, essa árvore aí é um caquizeiro, neto do caquizeiro de Hiroshima. Aí eu comecei a chorar. A minha história de brincadeira deu nisso. E eu fiquei tão comovido. Eu perguntei a ele se ele me dava 3 folhas. Eu fiquei acanhado de pedir que ele me desse as folhas, mas eu pedi 3 folhas, ele me deu a permissão para apanhar as 3 folhas. Eu desidratei as folhas com guardanapos, depois esborrifei um spray lá para impedir que a umidade entrasse em contato com as folhas. Fui lá no vidraceiro e mandei fazer um quadro. É um quadro bobo. É um fundo vermelho com 3 folhas atravessadas. Não tem o menor valor estético. Aquilo não vale nada esteticamente. Aquele quadro vale pela história que ele conta. Isso também é prazer. Mais do que prazer, é alegria. Aquele quadro sem jeito, bobo. E eu pensei, né, que nós estamos vivendo num momento tão terrível e que é hora da gente plantar os símbolos da gente, hora de plantar os caquizeiros. Eu queria fazer esse desafio para vocês. Nas escolas. Sabe, em Campinas, quando eu voltei lá da Europa, de Brescia, eu escrevi essa história num jornal, e o Centro Agronômico, a Fazenda Santa Elisa do Centro Agronômico de Campinas, resolveu plantar um caquizeiro. Então fizemos um cerimonial, trouxemos as crianças, fizemos um buraco, contar para as crianças. Essa história vale mais para a alma das crianças do que todas as equações do 2º grau e todas as análises sintáticas que se possa contar para elas. Porque isso tem a ver com a alma das crianças.